Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, nossos queridos estão com a gente, Acordando, né? acordando. 7h12 em Blumenau. E hoje, dia 25 de agosto. 25 de agosto. 25 de agosto é dia do soldado, não é? Não sei. É, 25 de agosto, dia do soldado. Oh, então, você uma vez era soldado. Fui soldado já. Agora você é Nós só somos- reserva. Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados por ela amados. Nas cores da nossa farda, rebrilha a glória, fuja a vitória. Parabéns para os soldados, então, né? Isso aí, quem é de caserna aí, então, Ó, a Hilda está dizendo que em São Carlos está 7 graus hoje. 7 graus, olha. Calor, hein? Então hoje nós estamos quente Não, aqui, mas é viu, porque Hilda? naquele lugar, nesses lugares assim, tava congelado, né? Tudo congelado, então. Uau, tá frio aí, hein, minha irmã? Ó, a Vânia também disse que hoje é dia do soldado. Aí, ó. É, isso mesmo, dia 25 de Parabéns aos agosto. soldados, então, né? É, bom dia aí aos queridos Luiz Carlos, o Almir Machado, o Almir Koenig e a Nívia. A Hilda está com a gente aqui, já nos disse aqui do quantos graus está lá em São Carlos. O Luiz Fernando, o Luiz Carlos Quadrado a gente falou. A Isabel, Oi, bom Isabel, dia, bom minha dia. irmã. A Vânia está com a gente também. A Ritinha, a Neide, um abraço no Tião, a Vânia e o Jorge, Lisete, e aí mais outros queridos, Iris e o Roberto, Madeline Dora, A Maria Pacheco, bom dia, Bom querida. dia, Maria Pacheco. Que não é a Maria Eu Padilha. sei, agora tá? eu não faço mais. Bom dia, Maria Pacheco. A Marlene Egídio, A Lani, bom Lani, dia, Lani. Rodibete, pessoal, o Paulo Roberto está dizendo aí, orientação do Senhor, da decisão muito importante. Vamos Está orando, Paulo, por isso. A Áurea está com a gente também. A Noemi, lá dos Alpes Blumenauenses, né? Das montanhas. Né? Nada a ver. Ele foi lá pescar, pegou um, né? Ou não pegou nenhum? Mas o importante foi que rimos muito. Isso que é o mais importante. Ele volta com o fígado desopilado, mesmo que ele não pega nada. Porque rir é o melhor remédio. É o melhor. Mas tá bom. Queridos, vamos ler então o texto bíblico de Salmo 95? Salmo 95. Isso. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Que não sejamos assim, né? Sim. Muito bem, queridos. Esse é aquele salmo, ele termina com algo de advertência, né? Mas eu queria descrever aqui algumas coisas muito interessantes, né? Ele começa nos convidando à adoração a esse Deus que é uma proteção para nós, né? E ele descreve, então, que a gente deve clamar a rocha da nossa salvação.
Aclamar é dar esse louvor, né? Essa aclamação é um recebimento de alegria, né? Com alegria. Cantemos ao Senhor com alegria, vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos. E aqui então está descrevendo o primeiro motivo que a gente deve adorar o Senhor, porque ele é a rocha da nossa salvação, ou seja, ele é o nosso protetor, é quem nos dá segurança nessa caminhada da vida. Essa ideia de rocha, essa ideia de fundamento, de algo seguro que a gente tem. Deus é aquele que nos dá segurança, é o nosso protetor. Depois ele vai dizer que nós devemos adorar o Senhor porque ele é grande e que ele é o grande rei, acima de todos os deuses. Numa clara, demonstração aqui que o salmista estava dizendo, olha, não só ele é o nosso protetor, como ele é o nosso Senhor, aquele que é o rei sobre todos os outros deuses, incomparável. Não é que ele entre em comparação, ele está acima de todos eles. E aqui ele merece então que a nossa obediência, que sejamos servos dele. O rei merece obediência, ou ao rei submissão. A gente é protegido, mas a gente deve se submeter a ele como servos e assim adorá-lo também como Senhor das nossas vidas. Bom, depois ele vai descrever que nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele é o mar, ele fez, as suas mãos formaram a terra seca, e convida novamente a adoração a esse Deus que agora não é só o protetor, não é só o Senhor, mas é o Criador também. E como Criador, ele então nos projeta, foi ele que nos projetou, nós somos delineados por Deus, nós não somos o fruto de um acaso, nós temos algo que foi dado por Deus. Aliás, um projeto audacioso de Deus, que é criar um ser à sua imagem e semelhança, que ao mesmo tempo não fosse ele, mas fosse parecido com ele, para lhe render tributo e adoração. Deus então tem um plano, e esse plano ele coloca em prática, e quer colocar em prática na vida de cada um. E um dos grandes objetivos da coisa criada é adorar o seu Criador. Então nós devemos adorar a Deus porque ele é o nosso protetor, nós devemos adorar e aclamar o Senhor porque ele é o nosso Senhor, ele merece a nossa obediência, e nós devemos adorá-lo também porque ele é o nosso Criador, ele nos projetou, a criação deve adorar o Criador. E aí tem uma coisa muito interessante, esse é o que o salmista diria que é a fórmula da felicidade. Se você entender que é proteção, que é aquele que é protegido por Deus, se você entender que você é servo de Deus para obedecê-lo, se você entender que é criação do Senhor, projetado para algo que ele tem, um plano que ele tem, você vai desfrutar do pastoreio dele. Então, além disso, ele vai se demonstrar o seu pastor. O versículo 7 diz, pois ele é o nosso Deus, nós somos povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Olha só que coisa interessante, hoje se ouvirem a sua voz. E aí começa um processo interessante, até aqui ele está dizendo, olha, quem vive isso é feliz. Quem vive isso experimenta o melhor de Deus e o melhor dessa terra. Ele é cuidado com o pastoreio de Deus. Deus é o seu pastor. Então não falta alimento, não falta abrigo, não falta cuidado, porque se o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Agora, ele vai ser também o protetor, porque ele é o meu pastor, ele é o meu rei, então eu sou súdito e obedeço a ele, então eu não preciso ficar pensando em regras minhas, pessoais, eu já sigo a regra do reino, eu obedeço às leis do reino. Então eu não preciso pensar em criar regras para mim, eu não preciso disso. Eu só simplesmente me submeto às regras amorosas desse rei. E aí eu começo a desfrutar desse grande amor e sigo o plano original do Criador. Seria muito simples se a gente humildemente entendesse isso. Então a gente ia pensar o seguinte, Deus me projetou para ser um sonegador? Não, Deus não me projetou para ser um sonegador. Então não vou ser. Deus me projetou para ser homem, ele me fez do sexo masculino, então eu sou homem.
Deus me projetou para ser fiel à minha esposa, então eu vou ser fiel à minha esposa. Esse é o plano original, essa é a lei, então ele é meu rei, ele é meu criador, então eu devo me submeter às suas regras, mas também ao plano original que ele tem para mim, que é plano de bênção. E aí nós seríamos felizes. Só que o homem tem a tendência de não querer a proteção de Deus e viver procurando proteções. O homem tem a tendência de não querer a supremacia do Senhor e submeter a Ele como rei, e criamos reinos e deuses para nós. Ou nós mesmos somos os deuses. Nós temos a tendência de, ao invés de entender que somos criatura, agimos como se fossem criadores. E que podemos ditar as regras dos planos que Ele tem para nós. E depois a gente não quer pastoreio, porque a gente se considera tão autossuficiente que a gente considera qualquer outro animal não ser ovelha. E aí, sabe o que acontece? A gente experimenta não mais o protetor, não mais o Senhor, não mais o Criador, não mais o pastor, não mais o rei, mas a gente experimenta o juiz. É muito interessante que ele vai dizer, olha, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, começa aqui o processo de derrocada do homem, quando ele começa a achar que ele não precisa mais ouvir a Deus, não precisa ouvir a voz do pastor. Então ele tem as suas próprias vozes, os seus próprios conselheiros. Ele endurece o coração, porque ele acha arrogantemente que ele não precisa de Deus. Como em Meribá, com aquele dia de Massá no deserto, onde muitos morreram por causa da desobediência, acharam assim, bom, Deus está ao nosso lado ou não está? E aí cometem um pecado atroz contra Deus. Tentaram a Deus, colocaram Ele à prova, e aí Deus fica irado com todo direito. Porque se Ele é meu pastor amorosamente, se Ele é meu protetor amorosamente, se Ele é meu Senhor e Rei como meu dono, se Ele é meu Criador, que me projetou, por que Ele não pode ser meu juiz? Você sabe que é uma incoerência nossa. Nós queremos Deus apenas como nosso pastor, mas não queremos Ele como nosso juiz. Por quê? Porque nós temos medo do julgamento, mas não temos temor do Deus que dá o julgamento. E aí ele vai dizer, por isso, essa geração que ficou no deserto 40 anos andando lá, essa geração não entrou no descanso. Você sabe que desse povo todo, todos morreram no deserto, a não ser Josué e Calebe, que foram os espias. O resto, a geração toda morreu. E aí, uma nova geração entrou. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. É engraçado que a gente abre mão de tantos privilégios por uma coisa tão tola que é andar como se não tivesse pastor, como não tivesse rei, como não tivesse juiz, senhor, rei, criador, para tentar a sorte no juízo. Sabe que o texto vai dizer, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor. Eu prefiro me ajoelhar diante do meu Criador do que ter que me ajoelhar diante do juiz. A Bíblia vai dizer lá no final, no fim de toda a história, que nós estaremos diante do Senhor, não para o julgamento, mas para a nossa plena, o estabelecimento do reinado com Cristo. Ali nós reinaremos com Ele. Sabe quando Ele vai dizer assim, esses são os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Esses entram no descanso eterno. É para isso. Quando a gente vive em vida o pastoreio do Senhor, entende que somos criatura dele, que Ele é o nosso Senhor e Rei, e nós estamos vivendo assim, esse desfrutar da presença dele obedientemente como ovelhas, nós não vamos sofrer a ira do juiz. Por isso a palavra de Deus é muito clara. Se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Eu não sei como você está, o que você está, como está a sua vida, né? Como você tem pensado? Talvez eu estou falando com alguém que caminha muito tempo perto do Evangelho,
mas nunca entendeu a salvação em Cristo Jesus. Não entendeu a necessidade de tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, dizendo sim, eu sou um pecador e preciso de salvação. E o único Salvador chama-se Jesus Cristo. E aí sim começar a desfrutar dessa proteção, desse reinado de Deus, desse plano maravilhoso que Ele projetou para nós e esse pastoreio tão amoroso que Ele tem. E aí fica sofrendo na vida. Não faça mais isso. Nessa manhã, se você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração, entregue o seu coração a Jesus Cristo. Numa oração muito sincera, eu entendo, Senhor Jesus, que eu preciso de Ti, e eu me rendo aos Teus pés, e reconheço que fui criado para viver em adoração ao Senhor. E aí começa a buscar em oração, né? Eu sei que tempo de pandemia, mas se ligue a locais que busquem a Deus, igrejas sérias que busquem ao Senhor. Faça parte de uma comunidade para ela aprender, ajudar você a crescer espiritualmente. E esse é o grande objetivo nosso aqui, que você conheça esse Deus Todo-Poderoso, mas também experimente um relacionamento intenso com Ele. Que nessa manhã, esse Salmo 95 faça parte da sua vida, todo ele, inclusive na parte do juiz, que vai dizer lá, pode entrar, vocês estão absolvidos, porque sobre vocês tem o sangue do Cordeiro. Deus abençoe e que esse dia seja esse dia gostoso de desfrutar desse Deus tão amoroso que cuida de nós em todo tempo. Nós vamos também orar. Paulo Roberto ali pediu por decisão, sabedoria, que o Senhor te oriente e te conduza. Vamos continuar orando pelo Nilson, né? Nilson era para ter uma alta, mas não obteve porque passou um pouco de mal, uma ansiedade no coração ali de sair também, e aí talvez a falta de ar no pulmão. O caso do Nilson é um caso muito sério e a gente precisa estar orando por ele aí constantemente, tá? E continuar orando pelos pedidos, né? Pela vida dos que ainda estão com Covid, o Edio Faria, amigo do Felipe, o Caio Gabriel, que também está com Covid, precisa das nossas orações, e o Jefferson precisa das nossas orações, no caso com Covid, né? O pastor Cleverson, a Karina, a Radassa já estão aqui, glória a Deus, e estão se adequando, né? Que Deus esteja abençoando isso. Os nossos filhos, né? Que a gente esteja orando pelos nossos filhos para que eles tenham esse entendimento desde pequenos, que é Deus que é a nossa rocha, é Deus que é o nosso Criador e também Ele é o Deus incomparável, somos servos dele, né? Então, que a gente esteja fazendo isso, ensinando aos nossos filhos. Os queridos que estão lutando contra a doença, não são poucos os nomes, né? Muitos aqui que precisam da nossa graça, da oração, da graça de Deus, né? Então, acho que podemos colocar isso tudo diante de Deus. Não sei se tu tem mais alguma coisa. Eu tenho um motivo de gratidão, né? Que bom. Saímos da bandeira amarela, agora estamos na bandeira azul e ontem tivemos aí uma queda de 42%, né? Começou a aparecer agora aqui, né? No nosso estado, menos 42%. Que coisa gostosa ver isso, né? Então, orando aí pela queda em todo o país, que não exista mais bandeira vermelha, que vá para as amarelas, que das amarelas vão para azuis e que em nome de Jesus nós não tenhamos mais esse vírus e nem segunda onda, em nome de Jesus, né? Então isso é um motivo de gratidão. Que a vacina venha logo. Que a vacina venha logo. Né? Vamos orar então? Vamos orar. Paizinho, obrigado, Pai, por esse dia, na Tua presença, mais uma vez, com os nossos queridos aqui, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos despertou para mais um dia, Senhor. O Senhor tem sido o nosso sustento, tem sido a nossa rocha, tem sido o Deus que tudo tem feito por nós, Senhor, e nós somos gratos. Gratos pelo cuidado com a nossa família, gratos pela vida que temos, pelas coisas que temos. Queremos clamar, Senhor, nessa manhã, por cada um que está entristecido, porque perdeu alguém, Senhor. Ó Deus,
tantas famílias aqui que pediram oração e infelizmente estão vivendo luto, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, consola, conforta e anima o coração para que eles possam novamente sentir que há esperança, que o Senhor não perdeu o controle de nada e que tudo isso é parte, Senhor, daquilo que vivemos aqui na terra, mas que o Senhor tem grandes coisas para nós. Ó Deus, que hoje a gente realmente esteja atento à Tua voz, que o Senhor nos dirija em cada situação. O Senhor sabe das situações que vamos enfrentar, das decisões que vamos tomar, Senhor, assim como o Paulo pediu aqui, oração, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor converja a nossa mente e o nosso coração e traz a paz sobre aquilo que vem do Teu altar para a nossa vida, Pai. Nós precisamos da Tua paz em cada decisão, por isso abençoa a vida do Paulo e de cada um dos queridos, Senhor, nas suas atividades, nos seus estudos, naquilo que cada um está fazendo, Senhor. Ó Deus, aqueles que precisam de emprego, nós clamamos, abre portas, Senhor, dá emprego, dá sustento, dignidade para as famílias. Amém, Senhor. Aqueles que são os empresários, nós pedimos pelos negócios, que o Senhor abençoe as vendas, que o Senhor abençoe os planos, ó Deus, mostra o Teu querer, mostra a Tua graça, Senhor, continua dando livramento para nós, Senhor, cada um de nós, nem sabemos o que o Senhor nos livra, mas o Senhor é o Deus que nos ama, e como é bom saber que a Tua mão está sempre estendida a nosso favor, isso é tão bom, a gente se sente animado, Deus. Obrigado por poder encontrar o Senhor e cada um dos nossos queridos bens, Senhor, e que o Senhor esteja fortalecendo o coração, a mente. Clamamos por aqueles que estão na cama, Senhor, de doença, Pai. Ó Deus, alivia as dores, tira a dor, traz cura, traz esperança sobre cada um dos nomes que temos colocado aqui, sobre as realidades que estão enfrentando agora, Senhor, com tratamentos agressivos contra tantas enfermidades. Ó Deus, tem misericórdia, que o corpo aceite e reaja bem. Clamamos pela vida do Nilson, que precisa da Tua intervenção e da Tua cura, Senhor. A vida da Márcia, a vida da Jandira, a vida do Paulo Luiz, Senhor, do Paulinho, da Dona Gilda, Senhor, o Egon, o Anselmo, ó Jesus, cada um deles, cada um desses queridos precisa, o Wagner, o Luciano, Senhor, que saiu da UTI, estava se recuperando, está melhor, glória ao Teu nome, Pai. Obrigado, porque cada um deles é prova do Teu amor e do Teu cuidado. Clamamos pelos idosos também, ó Deus, como tem sido difícil ficarem sozinhos, Deus, em casa. Senhor, clamamos por cura, Senhor, cura total contra esse vírus, que o Senhor dê a graça de encontrarem uma imunização, Senhor, de podermos voltar à normalidade, mas acima de tudo, renova a esperança de cada um que se sente preso e que está entristecido por tudo que tem acontecido. Muito obrigado por esse dia, que o Senhor seja aquele que realmente é o meu pastor, é o nosso pastor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós como pastor e somos ovelhas do Teu pastoreio. Senhor, como ovelhas queremos humildemente reconhecer, ó Deus, o Teu plano para nós. E humildemente queremos reconhecer, ó Deus, as Suas leis sobre nós. E humildemente, Senhor, queremos reconhecer a Sua proteção em todos os momentos. Pai, dá-nos essa sabedoria e discernimento de sermos as ovelhas do Seu rebanho. Eu oro nessa manhã, Senhor, por aqueles casais que estão vivendo um momento de dificuldade, porque em algum momento esqueceram que o Senhor é quem os projetou. E que quando o Senhor os projetou também um casamento para poder estarem juntos, amarem um ao outro. Deus, eu quero orar para aqueles que estão vivendo um momento de separação. Que o Senhor abra os olhos e perceba qual é o plano. Eles percebam qual é o plano que o Senhor tem para eles como Criador.
Senhor, se aqueles que estão, Deus, querendo fazer as suas regras próprias nas suas vidas, e por isso, ó Deus, como o Salmo diz, tentando o Senhor Deus, e, ó Deus, brincando com Deus e querendo assumir o controle, ó Deus, da vida. Senhor, revela a Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, os condicione, os mobilize à obediência ao Senhor. Nessa manhã nós oramos, eu quero colocar diante do Teu altar a nossa igreja em particular. Pai, os planos que temos sonhado, ó Deus, como conselho gestor, todas as terças e quartas, nós, nessa manhã, eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê uma reunião abençoada, dirigida pelo Senhor, orientada pelo Senhor, que o Senhor sopre a sua vontade sobre nós, para que assim a sua igreja esteja mobilizada em direção ao Deus, ao que o Senhor tem para nós, para que seja uma igreja madura espiritualmente e que glorifique o Teu nome, mas também que abençoe pessoas. Pai, em nome de Jesus, nos direciona para fazermos a Sua vontade, apenas a Sua vontade. Senhor, nesse dia também lembro do Nilson, dos que estão doentes, dos que estão acamados, que estão internados, Senhor, e precisam do milagre do Senhor. Intervenha, Senhor. Paulo Roberto precisando de decisões, assim como tantos outros que vão tomar decisões importantes nesse dia. Ah, Senhor, que eles lembrem da Sua palavra, lembrem, ó Deus, das Suas leis, lembrem, ó Deus, dos Teus critérios, Senhor, para poder, Deus, tomar uma decisão sábia. Oro, Pai, em nome de Jesus, agradecendo pelos 42% de queda, Senhor, no nosso estado. Pai, continua fazendo isso em todo o país, Pai, até esse vírus ser extirpado da nossa nação e da terra, Senhor. Pai, abre portas logo de uma vacina, Senhor, para imunizar o povo, Senhor, para que o povo volte à normalidade, mas não deixa que isso passe, ó Deus, sem a gente entender o que o Senhor queria nos ensinar com tudo isso. Pai, que essa pandemia nos aproxime do Senhor, que essa pandemia nos leve à obediência e à adoração ao Teu nome, que humildemente nos ajoelhemos e glorifiquemos e adoremos ao Senhor, porque o Senhor é Criador de todas as coisas. É assim que eu oro nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Olha, lembrando, né? Domingo, 10h30, nosso culto presencial e online, o híbrido, né? Onde você que pode, não tem comorbidade, está dentro da idade limite aí, né? Por favor, faça a sua inscrição e apareça lá no nosso templo para a gente adorar juntos lá no templo, né? Então, ó, se você vai participar do culto, manda um WhatsApp com o seu nome completo e a idade para o 988690362, tá bom? O Cláudio recebeu alta ontem, a Alane está dizendo. Ele tinha operado pulmão, né? Que bênção, glória a Deus, glória a Deus. E o Luiz Machado fez cirurgia no tornozelo, né? Fez cirurgia no tornozelo, foi ontem, eu acredito. Estava marcado ontem. Sim, era isso ontem. Mesmo. A gente saber como é que foi essa cirurgia. Deus abençoe, queridos. Um dia abençoador aí para vocês. Beijo para todos. Beijo. Tchau. Tchau.